para você! Uma ótima terça-feira! Quero você com a sua lição na mão e nessa terça nós vamos aprender juntos sobre perdão e poder. Quando nós vamos aos evangelhos, nós vemos aí o relato do ministério de Jesus, da sua vida, de tudo que ele fez, os milagres, os sermões. Vemos também detalhes a respeito da sua morte e da sua ressurreição. E tudo isso consegue nos comprovar que Jesus fez isso por amor. Mas quando nós vamos a João 3,16, lá diz o quê? Que Deus, ele entregou o seu único filho para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e, consequentemente, a vida eterna. Só que a missão de Satanás é fazer com que eu e você não acreditemos nisso. É fazer com que a gente duvide da palavra de Deus. E ele afirma com toda força, com toda a sua convicção, que os pecadores não têm direito à salvação. Que não tem, você não vai receber isso e pronto, acabou. Ele quer colocar na minha e na sua cabeça a dúvida para que a gente se afaste de Deus. E quando nós escolhemos pecar, quando nós escolhemos o caminho do pecado, consequentemente, nós escolhemos também o caminho da morte, porque o pecado ele faz o quê? Ele nos distancia de Deus. Então, ao escolhermos o pecado, nós vamos nos distanciando de Deus. Mas aí você pode me dizer assim, eu entendo que a partir da morte de Jesus, a graça me basta. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não tem mais necessidade de obediência. Acabou ali, acabou na ressurreição de Jesus, acabou esse negócio de lei. Só que eu te digo uma coisa, e faço você pensar. O pecado é a transgressão da lei. Se a lei foi abolida, consequentemente não existe pecado. E se não existe pecado, por que Jesus ia morrer por nós? Não faz sentido. Se existe pecado, é porque existe uma transgressão. E para haver uma transgressão é necessário o quê? Uma lei. Então nós temos aqui a certeza de que a lei de Deus continua válida do primeiro até o 10º mandamento. Toda a lei de Deus continua válida. Toda a lei de Deus continua com o mesmo valor. E nós devemos continuar obedientes à lei de Deus. A vida e a morte de Jesus realizaram tudo como resultado, fez com que as acusações de Satanás caíssem por terra. Fez com que as acusações de Satanás não tivessem mais validade nenhuma. Porque ele assumiu sobre si o resultado da violação da lei, que é a morte. Ele assumiu sobre si o resultado. Ele não assumiu sobre si a lei de forma que, a partir dali, ela não tivesse mais validade. Ele assumiu sobre si a morte eterna, porque se hoje eu e você temos o direito de vida eterna, é pelo sacrifício de Jesus. Mas o pecado continua existindo, porque ainda existe uma lei. E ao transgredirmos a lei, pecamos. Então, essa história de que a lei não existe mais, que a lei não vale mais, tudo isso é mentira. A lei continua com o mesmo valor. E nós temos que continuar cumprindo do primeiro ao 10º mandamento. A vida de perfeita obediência de Jesus é acreditada a todo pecador que vai até ele pela fé. Nosso histórico de pecado é coberto pelo histórico de justiça, de vida perfeita e sem pecado. Jesus oferece poder para viver uma vida de fidelidade pela total confiança nele. Quando nós compreendemos que, ao escolhermos ser fiéis a Deus, quando nós determinamos que nós vamos seguir essa vida, é através de Jesus que nós conseguimos isso. Somente através de Jesus e da atuação do Espírito Santo na nossa vida é que nós encontramos forças para permanecer fiéis. Por isso, meus jovens, não tem nada que possamos fazer por conta própria. Nada em nós é suficiente. Se não for pela atuação do Espírito Santo, não teremos forças para vencer o mal. Eu espero que nós, ao longo dessa semana,
paremos para analisar as nossas ações e pensar o quanto que nós já ferimos a Deus ao longo da nossa vida e o que nós podemos fazer para cada dia ficar mais pertinho e não permitir que a nossa vida seja de pecados constantes nos afastando de Deus, mas que seja de renúncias constantes e fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Eu espero você aqui amanhã para nós continuarmos estudando juntos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.